Olá, eu sou a tabelia Jennifer Castelan de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a psicologia, a arte e outros saberes e linguagens se entrelaçam. Você não conhece ainda o nosso programa? Vai lá, confere no YouTube, escuta no Spotify. Te inscreve no nosso canal, ativa as notificações e fique por dentro de todos os episódios. Hoje, nós vamos conversar sobre conflitos sucessórios. Este é o nosso tema. E para essa roda de conversa, convidamos o advogado Braulio Dinarte Pinto, professor de Direito de Família e Sucessões há 40 anos. Ele foi ex-vice-presidente e presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul e também ex-presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Famílias e Sucessões, aqui da seccional do Rio Grande do Sul. Também conosco a psicóloga Júlia Schneider Protas, que é mestre e doutora em Ciências Médicas pela URGS e coordenadora e professora do curso de Psicologia da Atitus, aqui de Porto Alegre. Isto? Então, bem-vindos, Braulio, Júlia, muito obrigada por estarem conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande poder participar desse encontro para conversarmos sobre os conflitos sucessórios e dizer que, para mim, é uma satisfação. Eu tenho uma vida inteira dedicada a esse tema, né? Faz 40 anos que eu leciono e trabalho com direito sucessório. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de tentar resolver os conflitos familiares quando ocorre o óbito, mas a gente também tem que compreender que cada família, cada grupo familiar precisa do seu tempo, precisa, muitas e muitas vezes, do processo de inventário para resolver todas as suas mazelas que não foram resolvidas em vida. Sim. O processo de inventário, ele é, sem sombra de dúvida, o último momento, o último encontro, o último fórum em que os filhos, os netos, os parentes podem se debaterem, podem se questionarem, se impugnarem, podem discutir coisas que, infelizmente, eles não tiveram a oportunidade de fazê-lo em vida. Então, a gente, muitas vezes, tem uma expectativa de resolver o inventário rapidamente. Nós temos hoje duas formas de fazer o inventário, um inventário judicial e um inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial ele é muito ágil, muito rápido, e ele é destinado fundamentalmente a quando não há conflitos, né? E quando não há herdeiros incapazes ou sucessores. Existe uma discussão sobre isso ainda hoje. Isso é uma questão do extrajudicial que a gente está revisando. Talvez saia algum provimento nesse sentido para permitir em determinadas condições quando tem incapazes, né? Hoje ainda não. Exatamente. Então, essa é uma questão que não está bem consolidada ainda, que há uma tendência de que a Lei 11.441 de 2007 venha a sofrer essa modificação. Mas esse processo de inventar, esse procedimento de inventário extrajudicial, ele é muito mais singelo, muito mais simples, porque ele não comporta essas discussões. São para aquelas famílias mais resolvidas, para as questões mais ajustadas, para que se faça a consensualidade. Mas quando o inventário é judicial, aí sim. Aí a gente entra nesse tema. Aí sim. Aí nós estamos diante dos conflitos sucessórios. Isso aí. E existem conflitos que a gente nem acredita. Pois então, agora hoje nós vamos trazer aqui à tona algumas coisas, claro, preservando lá, né? Sim. Os nomes, mas só casos exemplificativos para a gente entender como é que essa dinâmica acontece, né? No âmbito do direito e da psicologia, né? E tentar entrelaçar para ver se a gente chega a boas soluções aí, né? E aí até a Braulio estava falando com a Júlia nos bastidores e eu tinha pensado em colocar assim, ó, luto e sucessão, algo assim. Daí a Júlia disse, não, mas luto é outra coisa. Luto é um processo que não se restringe à questão do episódio morte, né? E aí ela disse que... E eu disse, então vou botar conflitos sucessórios. Aí ela disse assim, não, conflitos sucessórios porque eles também se sucedem no tempo, diz ela. É verdade. E aí nós vamos ver, porque às vezes transpassam gerações que estão nesse nível
de briga, né, Júlia? Uhum. Então, Júlia, na tua experiência, assim, para falar dessas dificuldades, né, que o Braulio trouxe, assim, que vão transparecer lá no processo, né? Isso já vem de muito tempo, são questões da dinâmica familiar, como é que isso acaba se projetando lá pela tua experiência? Assim? Perfeito. Eu acho que sempre que a gente fala de família, a gente vai estar falando de relações peculiares, né? As relações que a gente estabelece com os nossos familiares são relações muito íntimas, às vezes muito sensíveis e muito intensas, né? Quando envolve dinheiro, herança, né, envolve bens, isso acaba sendo muitas vezes um espaço de guerra mesmo, né? De potencializar conflitos que muitas vezes nem têm a ver com o bem em si, mas tem a ver com a identidade, tem a ver com o local da família que se ocupa, um local psíquico, né, não um local físico. Então, o que a gente percebe é que sempre que envolve as questões de família, a gente vai ter um tempero a mais nas confusões, né? Normalmente, dinheiro, a gente entende, claro, vivemos numa sociedade que o dinheiro tem um valor importante, enfim. Mas não é o dinheiro, né? Normalmente é o que vem representar esse dinheiro, né? Porque às vezes nem é o dinheiro, né? Quantos casos a gente escuta de famílias que já tinham suas pindaíbas e frente à morte de um ente querido, brigam, mas aí tu vai ver assim, deve ser por grandes valores. Nem são valores significativos, mas é pela própria questão de quem vence, né? Quando a gente pensa que herdeiros muitas vezes são irmãos, né? E a gente pensar nas relações fraternas e nas competições naturais que existem no ser fraterno, a gente entende que às vezes as crianças que brigavam, né, pelo doce na infância, vão ser os adultos que vão brigar, né, por um apartamento na adultez, né? Ou que vão brigar por poder definir algumas coisas, né? Então, por isso que até foi bacana a nossa brincadeira com o que se perpetua, porque a gente sempre fala em psicologia que dificilmente os nossos conflitos eles têm a ver com o dia de hoje. Eles são reedições, né? A gente vai guardando, vai quase como se assim, agora que eu tenho a oportunidade, ou talvez a minha última chance de resolver. E o inventário é a última chance. Como o Braulio tinha trazido, é a última chance, é o momento final. Porque depois o que acontece? Eu vou para um lado, meu irmão vai para outro, a minha irmã vai para outro lado. Dificilmente eu vou ter condição de rediscutir com a minha irmã por que num determinado momento o carro que ela ganhou do meu pai é diferente do carro que eu ganhei, que foi diferente do carro que o meu irmão recebeu quando nós tínhamos 18 anos cada um. Sim. Então, eu posso dar esse exemplo bem tipicamente na minha própria família. Graças a Deus, o meu pai tinha condição e quando cada um de nós passou no vestibular, ganhou um carro. Uhum. Os carros todos foram diferentes. Daqui a pouco, um de nós poderia se sentir, não, mas a minha irmã ganhou um carro muito melhor que o meu, não sei o quê. E isso vem repercutindo agora no inventário. Uhum. Porque é o último momento que nós temos para resolver isso. Para um ajuste de contas. E Júlia, eu acho que tu diz corretamente assim, quase nunca é o dinheiro. Uhum. Quase nunca é o dinheiro. Na verdade, quase sempre são as mazelas que a vida não resolveu. Uhum. Né? Porque eu tenho um inventário negativo. Para ti que não é da área do direito, o que é um inventário negativo? Vamos esclarecer para o pessoal. Um inventário negativo é um inventário em que as dívidas deixadas pelo falecido são maiores do que os bens deixados pelo falecido. Uhum. E é bom já deixar claro, para quem não é da área do direito, ninguém herda dívidas. Se meu pai deixa dívidas maiores, eu e os meus irmãos, que somos os herdeiros do meu pai, vamos pagar as dívidas deixadas pelo meu pai até o limite máximo dos bens que meu pai deixou. As dívidas que meu pai deixou não entram no meu bolso. Uhum. Mas podem fazer com que eu não receba nada. Uhum. Né? O inventário negativo, então, é aquele que as dívidas deixadas pelo falecido são maiores do que os bens deixados pelo falecido. E mesmo assim tem São briga. 2 irmãs e 2 irmãos. E eles estão brigando fortemente. Uhum. Para nada receber. Para nada receber. Talvez nada de concreto, mas talvez psiquicamente com essa ideia, né, de poder resolver essa questão de espaços e de talvez valorização, o que eu noto neste caso, fundamentalmente, é que um dos filhos tinha muita relação de sociedade patrimonial com o pai e o outro não. E esse outro, agora, ele vem tentando demonstrar que todas as mazelas do pai foram causadas por aquele irmão. Só que isso no inventário ela não é objetivo. Sim, o inventário não se presta para isso. Mas a gente que trabalha com essa matéria tem que ter a sensibilidade de perceber e saber o que está por trás. Que aquilo não tem como fugir dessa discussão. Porque essa discussão é necessária para as pessoas.
E eles vão precisar dessa discussão para poder resolver as suas próprias vidas e para poder, daqui a pouco, superar determinadas coisas que eles não conseguiram dizer para o pai quando o pai vivia ou para a mãe quando a mãe vivia. Sim. Né? Não, e agora, pensando nisso, Júlia, existe algum tempo que a gente possa dizer, olha, aconteceu o fato do óbito, e aí, qual é o tempo, existe isso, necessário para que as pessoas consigam, então, se envolver com as questões concretas patrimoniais? Deveria haver um tempo, a gente até tem prazo para fazer, né? Sim. Tem prazos previstos na legislação, algumas questões de penalidade tributária, né, que pode acontecer se o inventário não é feito, mas do ponto de vista psicológico, não sei, me ocorreu assim de pensar, será que o tempo ajuda ou o tempo atrapalha? Quanto mais a gente... depende de cada caso? Eu acho que depende muito de cada caso, porque a questão do tempo cronológico é algo que a gente estipulou para nos organizarmos, mas ele normalmente não anda junto muito com o tempo psíquico das coisas, né? Tem algumas pessoas que, frente ao luto, né, à morte do ente querido, elas ficam muito racionalizadas, né? Então, elas vão e resolvem brevemente. Sim, sempre tem aquele que sai para, né, resolver as questões práticas. Tem pessoa, e muitas vezes as pessoas só vão de fato entender e se dar conta do sofrimento tempos depois. Já tem pessoas que se atrapalham muito no início e não conseguem se organizar, né? Então, acho que isso é uma coisa que depende muito, e talvez dependa não só da pessoa, mas da relação que ela tinha, né? Das dívidas que ela teria, psíquicas ou não, com essa pessoa que faleceu, né? Porque a gente percebe isso. Tem algumas pessoas que até, assim, são mal vistas porque, nem chorou. Nem sofreu. Tem um julgamento às vezes social tá sofrendo muito, mas tá resolutivo, né? Pô, tem que resolver, vamos resolver, né? E outras pessoas já têm... Então, o luto, a gente sempre fala que é um trabalho psíquico, né? E como todo trabalho psíquico, ele não tem uma cronologia estipulada. Sim. Mas ele tem o dever, vamos botar assim, de acomodar os afetos, né? E quando a gente fala da morte, a gente está falando de uma coisa que, até onde nós sabemos, não tem volta. Né? Então, existe uma seriedade nisso, né? Desse luto, desse espaço que a morte ocupa. Então, isso é muito peculiar, assim, de cada um, de cada relação. E agora pensando, cada herdeiro, vamos dizer, envolvido tem um tempo diferente dentro daquela família. Cada um está num momento de lidar com esse processo. Então, isso pode gerar essa confusão. Aí o advogado tem que estar atento para acomodar ali. Jennifer, se tu fores olhar, dentro do processo existem alguns tempos e alguns prazos. Mas no inventário judicial, quase nunca esses tempos e esses prazos são levados a efeito. Sim. Vamos só deixar claro uma coisa. Eu tenho 60 dias para abrir um inventário. Essa é a lei determina que em 60 dias eu devo abrir o inventário, judicial ou extrajudicial. Só que no Rio Grande do Sul, isso não tem nenhuma penalidade se não for cumprido. Né? Em outros estados da federação, como em Santa Catarina, por exemplo, existe uma pena que se impõe sobre o imposto de transmissão que vai ser pago pelos herdeiros. Vai onerar o imposto. Ou seja, vai haver uma multa sobre o imposto. Se eu tinha que pagar 10 de imposto, eu vou pagar 10 mais a multa. No Rio Grande do Sul não tem isso. Então aqui, por enquanto, nós não temos nenhuma pressão dos herdeiros para que eles abram um inventário. Mas existem algumas questões processuais que são fundamentais. Por quê? Porque, apesar de não haver uma multa, quem normalmente abre o inventário judicial é nomeado inventariante. O que é essa figura do inventariante? O inventariante é muito importante porque o inventariante é o administrador da herança. É aquele que vai fazer, entre aspas, o papel de administrar todos os bens, todos os valores, tudo aquilo que é importante na sucessão, é ele que vai tomar a frente e tomar as decisões mais relevantes. Então, eu já tive um caso no interior do estado, em que o cidadão morreu às 11 horas da manhã, o velório começaria às 1 da tarde, 2 da tarde, numa pequena cidade do interior do estado. Era um cidadão extremamente abastado, produtor rural, com área de campo bastante grande, líder político da região. E o velório começaria às 2 da tarde e um dos filhos ingressou com pedido de abertura do inventário às 3 horas da tarde. Porque os bancos... A gente fica impactado, né? A gente julga, né? Os bancos fecham no interior do estado às 3 horas. Naquela época, a gente não conseguia pagar pela internet, não tinha Pix, não tinha nada.
Então, até às 3 horas da tarde, ele já tinha pago a guia de distribuição do processo de inventário do pai, que falecera às 11. O juiz chegou no processo, o juiz foi no velório, porque era uma pessoa muito conhecida e tudo mais, voltou no fórum, que estava em cima da mesa dele o processo de inventário aberto pelo filho. Antes, o enterro era no outro dia. Veja, isto por quê? Porque ele queria ser um inventariante. O que significa ser inventariante? Significa administrar aqueles bens. Então, era o pai, proprietário rural, que administrava a fazenda, que dizia qual era o gado que tinha que vender, qual era a ovelha que tinha que consumir, o que devia ser plantado, em que momento deveria ser feito, qual era o peão que deveria ser demitido, qual era o peão que deveria ser contratado. Tudo isso era o pai que fazia. Agora é o inventariante que vai fazer. Sim, substitui. Então, o inventariante passa a ter o poder. E a gente sabe que poder na família tem um peso fantástico. Então, cuidem, porque a gente tem visto muito isso. E os juízes, na grande esmagadora maioria das vezes, eu diria assim, mais de 90% das vezes, quem abre o inventário é nomeado inventariante. E aí, muitas e muitas vezes, a gente vê corridas para se chegar a propor a ação de inventário primeiro. Quem chega primeiro. Pois é, isso que até a gente esclarecer, que assim, quando lá no extrajudicial, no tabelionato, as partes em consenso, porque no nosso âmbito é só consenso, então por isso que o Braulio trouxe lá. Esses conflitos podem ocorrer, a gente vê que há conflitos também ali por trás, mas eles já vêm mais bem encaminhados, a ponto de chegarem todos juntos e vamos fazer assim. E ali eles escolhem entre eles um inventariante. Mas lá no juiz, o juiz é que vai nomear. E aí agora, então, o Braulio diz, normalmente é quem chega primeiro e pode ter disputa já na nomeação do inventariante. Com certeza. Nem começou o inventário, ficam brigando ali. E é muito comum a disputa de nomeação do inventariante, não entre a mãe e os filhos, mas entre a esposa do pai. Que aí são as novas relações, as novas famílias. As famílias, né? As famílias recompostas, né? Isso. Porque daqui a pouco o pai é casado, casou, teve 2 filhos, divorciou da mãe e passou a ter uma outra relação. E faleceu nos braços desse segundo relacionamento, né? E aí quem abrir primeiro vai ser o inventariante. E aí cria-se uma disputa entre a companheira do pai e os filhos, né? E o Código de Processo Civil estabelece no artigo 617 que a primeira vocacionada para ser inventariante é a companheira do pai. Seria a preferência. E aí, veja, ela vai passar a administrar tudo aquilo que o pai tinha. Que o pai talvez tenha construído na outra relação. E isso, né, Júlia, essa disputa, assim, dessas figuras maternas, paternas e aquela que entra para substituir, eu fico pensando no imaginário psíquico nosso, né? Exatamente. Às vezes a gente escuta histórias realmente, que aquela pessoa está na família até bastante tempo, mas que nunca foi bem aceita assim, né? Não, e aí eu acho que então nessa hora aparece. Com certeza. Até porque eu sempre penso assim, ó, nos contos de fada, essa figura tem o nome de madrasta e é sempre má, né? Ah, é verdade. Então já tem no nosso popular essa ideia de que quem vem depois, né? Normalmente as madrastas, mas os padrastos também, vem como se fosse para roubar um lugar, ocupar um lugar. E por mais bem tratado que a gente possa ser, acho que um pouquinho disso todo mundo sente, assim, porque é um novo lugar. Não substitui, mas ocupa um lugar também, né? De afeto, de carinho, de construção conjunta, né? Então, acho que tem esse movimento, assim, de talvez nesse momento poder até botar para fora todas essas dúvidas e todas essas raivas, talvez, do passado, né? Acho que tem uma coisa muito bacana, assim, da contemporaneidade, é que existem várias configurações familiares, né? E isso permite que as pessoas possam ter vidas mais genuínas, afetos mais vinculares e vidas mais ricas, psíquicas e afetivamente falando, e às vezes até financeiramente falando. Mas isso traz pra gente muito uma questão da novidade, do diferente, tem o julgamento da cultura, tem a ideia das intenções, e eu acho que a arte, né, durante muito tempo não agregou para essas novas configurações, né, porque sempre tem, né, essa figura de alguém que vem para prejudicar ou para roubar o que era, né, fiquei lembrando da Cinderela, coitada, Sim. Gata borralheira, né, assim, a madrasta ali pegou tudo e botou ela para limpar, né. E claro que isso é um conto de fada, mas a gente sabe que esses contos e essas histórias, elas também permeiam reproduzem o nosso imaginário. E os nossos medos também, né? Então... Já imaginou se nós tirássemos a madrasta
da Branca de Neve, que fez com que ela se tornasse gata borralheira, e botássemos um homem, Pois é. ou seja, para desespero dos filhos, o pai, depois de um determinado momento, se descobriu homossexual e casou-se com um outro homem. E agora, aquele que casou, aquele outro homem casado com o meu pai, pode vir a ser o inventariante e o administrador de todo o patrimônio deixado pelo meu pai, dos quais eu herdo ali. Sim, então tem todo Veja o conflito disso tudo tem que toda pode uma acontecer. carga da psicológica, da cultura, dos preconceitos, tudo vai se entrelaçando para a gente poder lidar com essas novas configurações e isso, de alguma maneira, ser bem conduzido para chegar a um bom desfecho. É isso, né? Porque eu acho que essa fala de vocês me vem assim, é que está cada vez mais complexo. Sim. Por um lado, ok, ótimo, mas assim, gera mais dificuldade da gente, exige mais que a gente possa ter mais abertura, mais consciência ou mais recursos, recursos assim, né? psicológicos para poder lidar com essas novas Mas eu configurações. acho que a gente está tendo cada vez mais a participação da psicologia nos conflitos familiares de isso que eu direito de ia família e perguntar. direito sucessório. Essa visão é interessante, um trabalho multidisciplinar, advogado com psicólogo, às vezes precisa chamar, Eu não tenho dúvidas disso. Tem que chamar, daqui um pouco recomenda, Braulio, chegar lá, bate. Com certeza. Olha, quem sabe fazer uma terapia. Às vezes é indispensável isso até. Né? Ontem eu atendi uma senhora de 90 anos no meu escritório, em que ela não aceitava, sob nenhuma hipótese, o fato de uma outra mulher, depois do óbito do marido, ter entrado com uma ação de reconhecimento de união estável. Então, assim, é preciso que, às vezes, as pessoas sejam ajudadas pela Júlia e pelas colegas da Júlia. Porque nós, do direito, nós não temos a condição técnica, o treinamento o conhecimento, adequado, né? a expertise para auxiliar a resolver esses conflitos. Nós fomos treinados para resolver conflitos jurídicos, né? Mas os problemas do psique humano, nem o advogado, poucos tabeliães e nem o juiz têm esse conhecimento. E a gente precisa se socorrer inequivocamente de quem possa ajudar, porque se daqui a pouco ajudar a questão psicológica dos sucessores, vai ajudar na resolução do processo de inventário. Sim, sim. Porque isso é uma questão. E como trazer isso para o cliente? Às vezes recebe bem, às vezes ou recebe mal. Exatamente. Porque aí a gente entra na questão da questão de saúde mental também, né, Júlia? Que às vezes tem até quem sabe procurar uma ajuda psicológica. Bom, já tá me chamando de louco. De louco. Então tem tudo isso, mas assim, o recomendável é que sim, pudesse haver essa interferência, então, do profissional do direito, recomendar de uma maneira muito tranquila e que houvesse o acolhimento, talvez, né, nos momentos mais difíceis para um outro profissional. Eu brinco sempre, assim, que a psicologia ainda está naquele momento de batalhar por entender que é uma ciência, que tem recursos e que está a serviço das pessoas, né? E eu gosto muito de trabalhar com o direito, né? Já tive várias oportunidades, assim, desde partes mais teóricas como parte mais prática. São saberes que podem se complementar, né? E que muitas vezes facilitam os dois processos, porque é isso, né? Às vezes, na parte ali, quando for fazer a questão do inventário, é isso, a briga às vezes não é pelo bem, às vezes não é porque a gente não gosta daquela pessoa, às vezes a gente está ali brigando, mas o interesse, no fundo, seria de estar se reconciliando, estar harmonizando, né? E quando a gente fala de novas configurações de sexualidade, a gente fala de um outro tabu, que a psicologia também está aí para ajudar, né? Que é esse novo movimento que a gente tem, né, de aspectos mais da pluralidade. Sim, sim, tudo muito novo para lidar. E o inventário, muitas vezes, ele se projeta no tempo, né? Pois então, isso que eu queria, a gente estava conversando aqui também, pessoal, nos bastidores, que eu tinha visto uma postagem do Braulio, que ele estava bem contente, que tinha resolvido um inventário de 8 anos, com os assuntos do agronegócio também, que o Braulio é muito envolvido nessa temática, muito conhecedor. E aí ele postou, estou finalizando um acordo, inventário de 8 anos. E eu queria dizer, puxa, como demora. E aí, olha o que ele nos contou aqui. Para mim e para a Júlia. Quanto tempo demora um inventário? Na verdade, Pode um demorar. inventário de 8 anos não é um inventário longo. Judicial, um inventário né? judicial. Essa judicial, com certeza, é muito breve, muito breve. Né? Se está tudo organizado, a documentação, se não tem muita
discussão sobre o valor da avaliação dos bens que a Fazenda Pública faz. Então, o advogado... Então, vou fazer assim, parênteses, rapidamente sobre o tabelionato. Então, a gente encaminha, as pessoas escolhem o inventariante, o advogado, né? Sempre com o advogado. Apresenta o patrimônio, a gente vê se o patrimônio está tudo ok, são imóveis, as matrículas, as contas bancárias, os extratos. Junta isso, tudo vem o advogado trazendo e conduzindo e já traz o esboço da partilha. Nós gostaríamos que ficasse assim assado, porque eles já estão acordados, se tudo é prévio. Então, a gente faz tramitar, passa para a Fazenda Pública. E aí, ela tem que avaliar os bens para incidência tributária. Ali, às vezes, demora um pouco, porque às vezes os herdeiros não concordam. Mas é pouco mesmo. Pouco mesmo, né? Então, assim, sei lá, 30, 60 dias, dependendo do... A gente consegue concluir, assinar, e aí tu tá com a escritura, que é o título hábil para transferir o patrimônio. E isso tem sido, assim, graças a Deus, na parte do extra. Agora... No extrajudicial, no de litígio, 30 a 60... de 30 a 60 dias é bem factível realizar-se um inventário em 30 e 60 dias. No extrajudicial, né? Claro, se tiver tudo organizadinho documentalmente, né? Mas no inventário judicial, 8 anos não é um tempo longo. Eu fiquei impressionada. 8 anos não é um tempo longo. Eu achava 8 anos bastante tempo. O inventário que mais tempo tramitou no país durou 119 anos. Não, inacreditável. Tramitou na comarca de Rio Grande. O falecido era o comendador Faustino Correia. É um processo que ele foi arquivado sem que tivesse sido concluído, sem que o inventário tivesse partilhado, sem que nenhum herdeiro tivesse recebido nenhum bem. Porque não tinha mais nada. Porque já todos os bens tinham sido desfeitos, tinham sido adquiridos propriedades por outros bens, por outras pessoas e tudo mais. Esse processo, hoje, ele está na FURGS, que é a Faculdade de Direito de Rio Grande, doado pelo Tribunal de Justiça como peça de museu e de biblioteca para consulta por quem tiver interesse. Sim. É o processo de inventário que mais tempo tramitou no país. 119 anos. 19 anos. É tempo. 119 anos. Faustino Correia é o nome da pessoa falecida que estava sendo inventariada. Um processo de inventário que tramita de 10, 15, 20, 25 anos são tempos normais para um inventário judicial. São tempos normais para um inventário judicial. Claro que quando a gente consegue terminar um inventário judicial em 4, 5, 6 anos, a gente está feliz, contente, batendo palma, porque tudo correu certo. Mas aí pergunto, isso decorre do processo em si, das etapas que precisam ser revisadas na lei, da demora, talvez, do acúmulo do judiciário, ou sim, dos conflitos e dos acordos entre os herdeiros que nunca chegam. Dos conflitos e dos acordos é o principal entre fator. os herdeiros. Por quê? O processo de inventário, ele é um procedimento muito simples, que tem 11 etapas, e que uma etapa vai sucedendo a outra sem grandes dificuldades. O problema é que basta que eu discorde sobre um dos itens daquela etapa e o juiz vai determinar que se entre fora do inventário com uma ação autônoma, independente, separada, incidental, para que se resolva aquilo. Enquanto isso, o inventário aguarda. Só depois de resolver essa ação, que vai durar 3, 4, 5 anos, é que nós vamos avançar. Aí anda 2 passos no inventário e tem um novo conflito, uma nova ação para decidir. E assim nós vamos... E esses conflitos podem ser, por exemplo, um herdeiro novo que foi reconhecido, que pede para reconhecer, essa situação que tu referiste de uma união estável que foi... se pediu. Que natureza de conflito que aparece? Nós estamos promovendo lá no escritório agora um curso sobre inventário judicial e ações incidentais. Eu vou tratar no curso de 32 diferentes ações incidentais. 32 diferentes ações que podem incidir sobre um processo de inventário. Então, vocês imaginem o tempo que essas ações levam para ser tramitado. Tem um processo onde há, entre os herdeiros, 22 ações em tramitação hoje. Tá, e isso tem a ver com o número de herdeiros? Não necessariamente. Não, às vezes pode ser 2, 3, já dá bastante confusão. Essa que tem 22 ações, são 5 herdeiros. Eu sou advogado do homem, e são 4
mulheres. Sim. Irmãos. São todos eles filhos dos falecidos. Irmãos entre si. Né? Então, assim, tem 22 ações entre eles. Nossa. É gente coisa não... para resolver, né? É coisa para resolver. Coisa que não... E isso eu pergunto. Agora, uma questão de prevenção. Aí, tanto no direito quanto na psicologia. Daí, lá na psicologia, o que a gente diria? Então, gente, vamos começar a fazer terapia amanhã? O que a gente faz? Olha, Essa é uma boa solução. É um bom conselho. O que a gente faz para prevenir que não Chega chegue lá. neste ponto tão difícil, de tão difícil a resolução? Claro que acho que a terapia ela é um caminho muito grande pra gente se resolver com a vida, de uma forma geral. Sim. E é bem engraçado porque um dos critérios que a gente utiliza muitas vezes pra ver como houve uma evolução do tratamento é como essa pessoa se relaciona com seus familiares, né? Não tanto na realidade, mas afetivamente, no seu imaginário, né? O quanto a pessoa consegue alterar alguns pontos que muitas vezes se tornam nós na vida dela, Sim, né? tava numa trava e o tratamento vai conseguindo destravar. Uma trava, assim. Entendi. E às vezes uma coisa assim, eu sempre fui isso porque meu pai quis. Às vezes o pai nem quer, mas a pessoa entende que quer e vive uma vida que não é sua, culpando um pai que, no fundo, nunca nem disse isso, né? Então, é claro que a terapia ela é uma grande ferramenta assim, para uma melhoria geral de qualidade de vida e nesses casos também. Mas eu fico pensando que, em alguns casos, quando os conflitos familiares eles são tão, digamos assim, importantes de serem vistos, tão fortes, a gente tem várias estratégias, né? As próprias terapias familiares, as próprias formas das famílias se reconectarem antes de precisar definir coisas que depois não tem mais o que fazer. É importante, né? E agora eu pensei numa outra questão, que é a comunicação, né? A gente tem uma dificuldade de se comunicar assertivamente de uma forma geral, né? Então, acho que sempre que a gente consegue, dentro das famílias, se comunicar, falar, trocar, tende a ser menos doloroso e ser menos conflituado, né? Porque muitas vezes uma boa lavação de roupa suja, sim, às vezes, ela muitas vezes vai ser assim o primeiro momento para que novas coisas surjam. Eventualmente não ter medo de entrar em algumas conversas, alguns debates, ou lidar com os sentimentos que estão ali, né? Porque às vezes a gente racionaliza bem, compreende, mas o sentimento que está lá dentro não está batendo. Poder expressar o que sente. E às vezes até assim, as tristezas que ficam, as mágoas. Isso do carro. Poxa, por que fulano ganhou um carro melhor que o meu? Né? Sim. Porque às vezes são coisas que a pessoa não fala, e é isso, aí fica aquilo do carro. A pessoa comprou um apartamento novo, o carro no apartamento não. Vou contar uma história minha que eu lembrei. Hoje meu filho tava fazendo 18 anos, o meu menor. E aí, aconteceu uma coisa tão engraçada quando o Gabriel, mais velho, ele tinha lá pelos 7 anos, assim, e eu estava colocando para dormir ali, conversando, e ele disse assim, mãe, eu queria te dizer uma coisa. Eu sei que quando o Thiago nasceu, tu tinha que dar o meu quarto para ele, mas eu vou te dizer que eu fiquei muito triste. Gente, do nada. E olha só o pensamento meu, né, e do Eduardo, os pais. Nós pensamos assim, vamos fazer um quarto novo pro filho mais velho. Tudo novo. A nossa preocupação era acomodar ele super bem para quando o Thiago chegasse a pegar as coisas velhas. E aí o Thiago era bebê e tal. E o Gabriel, a gente queria privilegiar ele com tudo novo. Mas para ele, quando ele tinha lá 3, 4 anos, ele perdeu o espaço Perdeu dele. o espaço. Então, se quiser, às vezes é bem como a Júlia falou, a gente está fazendo o melhor, ou acha que está, e a outra pessoa está interpretando de outra forma. Que bom que ele falou. E aí eu disse, olha só, a mãe e o pai, a gente pensou assim, bem diferente, mas tudo bem, filho, que bom que tu falou. Então, talvez, às vezes, uma fala, com esse exemplo singelo do carro, poderia evitar quantos anos, né, de discussão lá na frente, né? Então, a gente poder ter esses espaços de fala, a comunicação acho que é o fundamental nas famílias, né? E sobre prevenção jurídica? Pois eu ia perguntar. Planejamento sucessório. Isso. E aí, né? Tem os testamentos sobre vários outros. Né? Sobre prevenção jurídica para evitar conflitos futuros, a melhor forma que eu vejo é um planejamento sucessório. E aí existem vários caminhos, várias ferramentas, vários instrumentos de planejamento sucessório, né? Eu sou fã do testamento. Para mim, vou pedir eu vou falar para uma tabeliã aqui, eu sou suspeita, porque eu também sou fã do testamento. Mas tu também poderia ser fã de doação. Também. De doação. Mas eu gosto muito do testamento. Eu que é prefiro o testamento que a doação. Porque a doação, gente, vamos fazer a distinção. Torna uma situação pronta e acabada, né? Então assim, o que eu vou pedir para Olga? A gente vai começar se encaminhando o nosso tempo está chegando, mas antes, eu vou pedir para o Braulio assim,
Quando é que é possível o testamento, né? A gente tem uma sucessão legítima para desenhar para o pessoal, que tem lá os herdeiros mais ou menos que a lei prevê, se tu pudesse arrolar para a gente, e há as possibilidades do testamento, primeira questão. E depois distinguir 2 temas. Testamento de doação. Tá. Só para a gente deixar todo mundo esclarecido. Na verdade, nós temos os herdeiros legítimos, que são aqueles que a lei impõe como herdeiros, que são os descendentes e o cônjuge, os ascendentes e o cônjuge. Quando eu falo cônjuge, eu também me refiro à união estável. Então, não há nenhuma diferença para efeitos de direito sucessório entre ser casado ou ter uma união estável. Nenhuma diferença. Eu estou sendo um pouco tendencioso aqui, mas é assim que a maioria da doutrina e da jurisprudência pensa. Então, assim, os herdeiros legítimos, aqueles que a lei diz que são herdeiros, os descendentes e o cônjuge, os ascendentes e o cônjuge, e não havendo descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, os colaterais até o 4º grau. Quem são os colaterais até o 4º grau? Quem são os colaterais do 1º grau? Não existe colateral de 1º grau. Quem são os colaterais do 2º grau? São os irmãos. Os colaterais do 3º grau, os sobrinhos e os tios, nessa ordem. Primeiro os sobrinhos, depois os tios. E os do 4º grau? Os sobrinhos netos, os tios avós e os primos irmãos. Estes aqui não há ordem hierárquica como há entre os sobrinhos e os tios no 3º grau. Esses são os herdeiros legítimos. Quando eu tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge, eu tenho aquilo que a gente chama, que os juristas chamam de herdeiros legítimos necessários. Aqueles que têm que ser reservada uma parte mínima, garantida uma parte mínima da herança, que é, hoje, no Brasil, 50%. Existe toda uma discussão de se acabar com essa parte legítima. Inovação, agora a gente está com uma comissão que vai alterar o Código Civil, então algumas coisas, até a questão do cônjuge, talvez deixe de ser herdeiro, necessário. Então, mas hoje é assim. Hoje, na data de hoje, existe toda uma discussão se deve haver essa garantia de recebimento mínimo dos herdeiros necessários. Quando eu tenho herdeiros necessários, eu posso fazer um testamento e dispor de 50% dos meus bens. Cuidem, é 50% dos meus bens. Sim, não dos bens do casal, né? Porque se eu sou casado, eu posso ter bens que sejam meus e da minha esposa. Então, eu não posso dispor sobre a parte dos bens da minha esposa. Eu posso dispor sobre os meus, sobre a minha parte nos meus bens. Então, se eu tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge, eu como companheira, eu só posso fazer um testamento por 50% dos meus bens, deixando-os para quem o bem quiser. Jennifer, tu acredita que eu tenho orientado muita gente para deixar para o advogado deles e eles não fazem isso? Mas e para o tabelião também não deixam nada? Nunca fizeram isso. E para o psicólogo não deve deixar Não deixaram. Não tem nenhum testamento que tenha deixado assim, bem para mim. A psicóloga até pode, mas a nós aqui, advogado tabelião, está proibido. Não sei por quê. Também não. Mas a psicóloga até pode ser que chegue, pode ser. Sim, claro que isso é para quem está nos vendo e nos ouvindo, né, para quem está nos ouvindo, é uma brincadeira. É uma brincadeira. É bom a gente esclarecer que é brincadeira, para que depois não saiam dizendo aí que a gente está dizendo isso. Como né? é que eles fazem é um recorte? Meme, uma fake news. Isso é uma brincadeira. Né? Então, assim, se a gente tem herdeiros necessários, pode dispor por testamento 50%. Se não tem herdeiros necessários, se eu não tenho descendentes, não tenho ascendentes, não sou casado e nem tenho união estável, eu posso dispor de 100% dos meus bens. Fazendo este documento, fazendo esse testamento. Que é o testamento. Esse testamento ele não entra em vigor imediatamente. Sim. Ele só entra em vigor quando ocorrer o meu óbito. Isso é importante, e esta é uma diferença essencial da doação. Sim. Por quê? Porque o testamento, se ele só vai entrar em vigor quando ocorrer o meu óbito, eu faço hoje. Muda de e ideia. Graças a Deus, Julia, o homem velho lá de cima me disse que eu vou durar mais 40 anos, né? E aí, então, eu posso mudar esse testamento a qualquer hora, a qualquer momento. A gente pode revogar. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Ótimo. Agora, se eu faço doação, eu transfiro a propriedade dos meus bens agora para as pessoas. Posso até me reservar o usufruto. Devo até me reservar o usufruto. O direito de permanecer usando. Mas eu não vou ter mais a alternativa de mudar. Aquilo se torna uma situação pronta, acabada, concreta, que não tem como alterar.
Então, essa diferença é Sim, fundamental. por isso a escolha E por isso prefere mais eu o sou testamento. apaixonado por testamento. É. Acho que a melhor forma de Fazer um planejamento planejamento. sucessório é testando. Eu quero fazer o meu testamento. Né? Ela fazia comigo. Mas, enfim, não é importante porque quando a gente recebe lá uma pessoa que vai fazer o testamento, ela conta a sua história, ela coloca as suas dúvidas e ela já antevê os conflitos que podem ocorrer entre os filhos. E ela tenta, pensando nisso, equacionar da melhor maneira. E isso, às vezes, os herdeiros respeitam bem, acolhem bem, não Até sempre. porque é a vontade do pai, Mas sabendo né? que é a vontade mãe, do pai, não vamos então ficar brigando com isso. Então tem essa autoridade da vontade daquele que se foi e é uma coisa que se deixa dito. Sim. Então talvez isso elimine conflitos. Júlia, Com psicologicamente certeza. tem um efeito. Tem, não só tem um jurídico, que tem efeito. todos os efeitos, né, Braulio? Mas E pode até ser algo assim de acolher um pouco nessa partida de alguém, né? Então, né, meu pai faleceram, mas pensaram que seria melhor assim, né? Como até uma continuidade daquilo, né? Sim. E não um rompimento. sim. Então, com certeza, acho que fica uma coisa Sim, muito mais... fica uma memória ali, Fica uma né? memória. E talvez até uma coisa assim de suceder, uma coisa boa. Sim, um Né? encaminhamento Um diferente, não encaminhamento. tão abrupto, né? E não... E isso ajuda muito, né, no agronegócio. Tu falou que Sim, eu tenho muita vinculação com o Isso. agronegócio. O agronegócio ele se presta a muitas discussões entre os herdeiros Por causa da administração. por causa né? porque é o bem de raiz, Sim. é aquilo, é onde estão as minhas origens, é onde foi plantada as minhas raízes. Então, aqui nós vivemos num estado fundamentalmente agropecuário, né? Então, e também entre no meio empresarial. Porque pelo Quando testamento tem uma eu empresa, consigo né? identificar quem é que tem melhor aptidão para tocar a empresa, O para perfil, administrar a né? empresa, para cuidar da empresa, Sim. que na verdade é o bem de todos. Exato. E muitas vezes as empresas sofrem grandes e grandes dificuldades por causa do inventário. Então tá, gente, tá ótimo. Aqui tem esse assunto. Bom, o curso lá do Braulio, quanto tempo, quantas horas são? Porque tem muita coisa para aprender. Na verdade, são 3 finais de semana, Sim. né? Com aulas sextas-feiras à noite, sábados de manhã e de tarde. Muito profundo. Em 3 finais de semana. Assim, gente, vou explicar. Até eu disse que hoje é aniversário do meu filho, que a gente grava num dia, o episódio vai ao ar depois. Mas aí, assim, ó, sobre os cursos, pode acompanhar no perfil. Claro, se tem um curso aberto, claro. né? Braulio quer deixar o perfil pra gente... @brauliopinto.com.br. Ali o pessoal que quiser se informar sobre essa temática vai conseguir ver que esses cursos se sucedem, né? Tu vai montando turmas e tal. Então, assim, é muito conteúdo aí para quem gosta do assunto, se interessa, os advogados que militam ali, os estudantes, né? Para aprender. Aqui foi só um recortezinho para a gente poder basear nosso bate-papo. Então, gente, tá maravilhosa a conversa. Eu tinha até mais perguntas, mas vamos encaminhando. E aí eu vou pedir as considerações finais, então, da Júlia e do Braulio. Júlia, fala aí também. Acho que assim, a gente hoje está falando de famílias, e acho que famílias sempre são esses vínculos super peculiares e super intensos. Então, acho que assim, a ideia é que poder trazer um pouco da importância da psicologia para que a gente não trabalhe só com conflitos, mas também trabalhe com vínculos, né? Cada vez mais a gente entende que as famílias, elas são plurais, elas são diferentes, os vínculos também são outros hoje, né? Então, acho que o trabalho da psicologia é auxiliar não só em conflitos, mas em reconciliações, né? Em vínculos. Então, acho que era isso, né? Poder dizer que a psicologia também está aí para auxiliar no que for nesse sentido. E investir, talvez, nessa visão multidisciplinar dos profissionais, certeza. né? Eu sou fã da multidisciplinariedade. Eu acho que os saberes, eles precisam ser compartilhados, porque juntos a gente consegue criar um outro saber. Entendi. Né? Não ficar cada um no seu quadrado, mas sim a gente fazer uma boa mistura. Tá ótimo. Muito obrigada, Júlia. Eu que agradeço. Braulio, tuas últimas considerações. Na verdade, eu acho que a gente, quando trabalha com o direito sucessório, a gente tem que ter muita sensibilidade para tratar com as pessoas. Porque são pessoas que, eu digo sempre, e isso é verdade, ninguém me procura quando está tudo bem. Né? As pessoas, quando me procuram, elas estão frágeis, elas estão sentidas, elas, na maior parte das vezes, acabaram de perder um ente querido ou estão rompendo uma relação. Então, a gente tem que ter cuidado. E acho que o advogado, o jurista, o juiz, o promotor, o tabelião, ele tem que ter essa preocupação de acolher o seu cliente, né?
Porque o acolhimento não faz mal a ninguém e só auxilia na resolução do problema. Eu não posso simplesmente pensar juridicamente e querer levar a ponto de faca as questões através... Eu não resolvo através das petições. Eu resolvo resolvendo a vida das pessoas. O processo não resolve a vida de ninguém. As pessoas resolvem as suas vidas. Então, acho que isso é importante que a gente tenha presente, que só quando as pessoas estiverem resolvidas é que efetivamente nós vamos ter a solução do problema que nos é trazido para trabalhar. Então, tá ok. Foi muito legal essa conversa de hoje. E este foi, então, o nosso episódio Conflitos Sucessórios. Eu espero vocês no próximo episódio de Notas sobre Nós.